Hoje nós vamos falar sobre algo que eu acredito seja bastante importante para você e é uma pergunta que espero você seja capaz de responder. Você está perdendo dinheiro com programas de desenvolvimento? Talvez não seja só você. Isso é bastante comum e aí eu vou tentar ajudar, nós da Lerem vamos tentar ajudar você a resolver um pouco essa questão, né? Saber se você realmente está investindo da forma certa, está obtendo resultado, ou seja, como é que isso está acontecendo. Aí você talvez me responda, você tem três possibilidades de resposta, né? Uma é sim, você está perdendo dinheiro, a outra é talvez, eu não sei se estou perdendo dinheiro, e outra, não, definitivamente não estou perdendo dinheiro. Em qualquer um desses casos, o que eu quero que você pense é assim, você está numa situação confortável, ok, estou perdendo dinheiro, eu não me importo muito com isso não me interessa, acho que a empresa tem bastante recurso, eu posso fazer isso, então... ou talvez, acho que esse assunto não é exatamente onde eu vou poder mexer. Então pula esse vídeo, cara, porque nós vamos falar sobre isso. Agora, se você está querendo saber como você pode garantir que o seu programa de desenvolvimento tenha sucesso, de retorno para a empresa, é sobre isso que a gente vai falar. Então, a primeira questão que você tem que talvez sair, né, é do lugar comum. O lugar comum vai dizer assim, desenvolvimento sempre vai ajudar as pessoas, etc, blá blá, mas isso é blá blá blá. A empresa no final do dia, o que ela quer é resultado, seja qual ele for. Pode ser uma empresa de terceiro setor, uma empresa pública, uma empresa privada, ela sempre visa algum resultado. E esse resultado normalmente são dados por metas. Então, a primeira questão que você tem que talvez ter sempre na cabeça, indiferentemente do caminho que você vai seguir, eu vou falar de um dos dois possíveis aí, é assim, a empresa tem metas. Então, tenha sempre na cabeça, a empresa não se interessa de uma forma geral por desenvolvimento, ela se interessa pelo resultado e se o desenvolvimento traz resultado para a empresa, perfeito, é isso que você está fazendo e está fazendo bem. Bom, eu vou falar agora para exemplificar numa situação onde você está com o seu programa de desenvolvimento já rodando, ele está funcionando já. Então o programa de desenvolvimento está funcionando e veja que eu estou usando a palavra desenvolvimento. Não interessa nesse instante a forma como isso está acontecendo. Pode ser microlearning, pode ser através de blended, pode ser coaching, um programa de mentoring. O que você quiser. A questão aí, assim, está acontecendo um programa que visa desenvolver as pessoas. É sobre isso que eu estou falando e sobre isso que a gente vai estar pensando. Então, a primeira questão sobre o seu programa, já tira fora o seguinte, esquece de satisfação. Satisfação não quer dizer nada, é como se você perguntar para uma criança se ela está gostando de ser vacinada. Ela vai dizer que talvez que não, ou talvez que sim, mas isso é indiferente. É uma doença que você tem que se preocupar, alguma coisa, então... É bom saber, mas não é muito mais do que isso, ok? Então a primeira questão nos programas que você tem que estar pensando é assim, a primeira coisa é a aplicabilidade. O programa está acontecendo, você pergunta para as pessoas, você acha que isso aqui é aplicável, acha que isso aqui é utilizável, isso aqui tem base, e aí você tem que também está mensurando a amplitude disso. Às vezes você está dando uma coisa muito pequena que não vai ajudar ele no dia a dia, então você tem que medir também se essa amplitude do que você está entregando afeta o problema que você está tentando resolver. Então, aplicabilidade, pensando também na abrangência disso. O segundo ponto dentro do programa, que é importante, você vai poder usar isso como uma medida, tem gente que fala que não gosta disso, porque ele é cruel, é o seguinte, é a participação. As pessoas que importam estão vindo, estão participando, estão utilizando o que você está disponibilizando ou não? A outra coisa, assim, quem está vindo são as pessoas que eu quero que venham. Isso também é um bom indicador do que o seu programa está, pelo menos, impactando, ele está no ar. Então, se ele não tem aplicabilidade, não tem abrangência, não tem as pessoas certas, ou elas estão vindo numa quantidade muito menor, desconfie que provavelmente o seu programa vai trazer resultados baixos. O segundo ponto para você estar avaliando se o seu programa de fato está trazendo resultado para as empresas é no indivíduo. Então como é que você vai mensurar isso no indivíduo? Ora, o indivíduo, a primeira coisa que você tem que saber é se o indivíduo entendeu, se ele absorveu o que foi feito, o que aconteceu com ele. Então, se ele for capaz de reproduzir alguma coisa do que aconteceu no programa, se ele for capaz
de se manifestar em relação ao programa, então as coisas estão indo bem. Se nada disso está acontecendo, então você tem que se preocupar porque está sendo inócuo. Isso acontece, eu já mencionei isso em outros vídeos, principalmente quando você tem aquelas palestras bacanas sobre a motivação, etc. 2 semanas depois, eu não lembro absolutamente nada, a não ser que era um palestrante muito bacana. A outra coisa que também é importante, ou seja, se ele está aplicando isso, né? Então você tem um indivíduo, ele aprendeu, ele entendeu, não sei o que, mas ele não aplica. Então é uma coisa para estar olhando, se o programa está dando certo, se ele está aplicando isso. Você pode checar isso principalmente com gestores e com pares. Então você vai lá com o gestor, e aí ele está usando, não está usando, vocês estão usando, não estão usando. Essa questão, os pares percebem que ele mudou, o comportamento dele está um pouco diferente. Então esse tipo de medida no indivíduo também é chave para que você possa ter de fato medidas efetivas. Uma coisa que é importante você ter em mente, que é assim, todo indivíduo ele vale pelo menos o que ele custa para a empresa, ou deveria valer isso. Então, se você quiser mensurar quanto você está ganhando, uma boa dica é ficar de olho nisso. Tá? Ou seja, esse indivíduo aqui ganha 10 mil reais, então, jogando aí os benefícios, etc., que ele recebe, ele custa 20 mil reais para a empresa. Então, e aí? Eu estou dando alguma coisa que justifica o tempo que ele ficou no meu programa? Ele ficou 1 mês, eu estou exagerando, obviamente, mas então ele deveria dar um retorno de pelo menos 20 mil reais em cima do que aconteceu. É só uma dica, mas eu acho que ela é bem importante sobre isso. A outra coisa que é importante também ter em mente é a questão de mensurar o ambiente. Então, toda boa empresa, ou toda empresa que se pretende ser boa, ela tem uma gestão forte dos processos e um controle dos processos. Eu tenho uma boa entrada aqui dos materiais, dos insumos, eles estão chegando no momento certo, eles estão sendo produzidos, eles estão saindo quando tem que sair, eu estou vendendo como eu gostaria de estar vendendo, eu tenho uma expectativa de resultado, então eu tenho os processos de alguma forma eles já existem e eles também estão sendo medidos. Isso é uma outra dica bem importante, que é assim, procura não inventar a roda, particularmente na questão dos processos. Por quê? Porque a ideia não é que você gaste com mensuração, com isso, é mais para que você utilize já as ferramentas que você já tem lá dentro e você possa conversar com os demais gestores na hora que você estiver vendendo o seu programa ou justificando o seu programa, e se você estiver falando a linguagem dele e usando as medidas que eles já usam, é muito positivo, porque eles vão entender facilmente do que a gente está conversando e como é que você está agregando valor na empresa. O segundo ponto, ou o último ponto, para estar claro, é a questão no ambiente, é você focar novamente no que é, às vezes, de quantidade e às vezes no qualitativo. Então, um ponto importante para não esquecer, a qualidade da minha entrega, por exemplo, melhorou. Às vezes ela não aparece na quantidade, mas eu tenho um cliente mais feliz, tenho um cliente que está voltando. Então, esse é um ponto para não esquecer. E, finalmente, a questão da empresa. Tá? Então, vamos lembrar do que eu falei agora há pouco, ou seja, tem uma meta na empresa, vê se o que você está entregando, o que está sendo feito, ele se alinha com as metas. Então, evita fazer aquela coisa que não tem nada a ver, você não consegue fazer uma associação do que você está entregando com a meta que está sendo importante agora. Quando eu falo que está sendo importante agora, é que às vezes a empresa, e hoje em dia cada vez isso é mais normal, ela está sempre na urgência. Então, se você está entregando uma coisa para daqui a 4 ou 5 anos, tem que prestar bastante atenção se isso é sustentável. Ou seja, você está pensando em alguma coisa, mas a empresa está pensando de outra forma, isso é um risco. E aí eu vou aproveitar e falar sobre as armadilhas. Quais são as armadilhas quando você está fazendo esse tipo de análise para saber se o que você está entregando está valendo ou não? Uma que é muito comum é o viés positivo ou negativo. Então, você tem gente que não acredita ou gente que acredita e começa a fazer análise baseado nisso. Então, você tem uma única hipótese e vai medindo em cima disso. Então, muita atenção nisso, procura manter a distância, a frieza na hora que você estiver analisando. Outro aspecto importante é a questão dos politics, ou seja, se o que cuidado com o status quo que você está mexendo. Às vezes você começa a mexer, está entregando, por exemplo, um programa que visa a transformação das pessoas e você está mexendo em áreas. Então você vai ter sabotadores, é normal você ter esse tipo de sabotadores, precisa olhar se os seus indicadores não estão sendo afetados por isso, se o seu resultado não está sofrendo com isso. Então, atenção nesse tipo de questão. E a última mais importante, mais comum, né, é melhor ter alguma medida que prove o que você está fazendo, que prove que você traz resultado para a empresa, do que ter nenhuma medida e vir com uma conversinha.
As pessoas de negócio gostam de falar de negócios, né? E tenha em mente que treinamento é uma ferramenta, educação é uma ferramenta, desenvolvimento é uma ferramenta para o resultado da empresa. Se você conseguir provar isso para a empresa, você vai ter suporte, você vai ter crescimento e você vai poder ajudar ao que eu quero fazer nesse mundo, que é desenvolver as pessoas, vai poder desenvolver melhor a empresa, vai ter o que apresentar, você vai ter o que trazer para a empresa através das pessoas. Então, espero ter te ajudado e espero que você tenha muito sucesso. Valeu!